Olá, muito bom dia a todos, boa tarde aos que estão vendo à tarde, ou boa noite aos que estão assistindo à noite, nesta live que vai ficar gravada. Bom dia, Larissa e Lana. Vamos dar só um tempinho aqui, porque, como de praxe, a gente aguarda um pouquinho até o Instagram avisar as pessoas. Bom dia, Tamires. Eu sei que já está na descrição, né, da publicação do Instagram, mas hoje nosso evangelho vai ser do capítulo 5, né, a continuação para quem assiste todos os dias. Então, capítulo 5, o item 24. Capítulo 5, que o título é Bem-aventurados os aflitos. E o item 24 da nossa leitura de hoje vai ser a infelicidade real. Sempre lembrando que nós fazemos o evangelho na sequência, tá? Então, a cada dia, para quem acompanha, a cada dia a gente vai seguindo para o próximo item, guardando essa sequência do evangelho. Bom, para a gente não demorar muito, então, para a gente iniciar, a gente já tem algumas pessoas que entraram, outras vão entrando, e a gente vai dar seguimento, e como sempre iniciando com a nossa prece. Eu acho que quase todos dizem isso, todos os dias que tem evangelho, né? Nossa prece para que a gente possa de alguma forma acalmar os pensamentos e elevar nossa mente, elevar nossos pensamentos a Deus, e nos harmonizarmos para que a gente, com esses pensamentos elevados, tenha melhores condições de assimilar a ideia, assimilar a mensagem, tá? Já que não é muito fácil a gente assimilar uma mensagem elevada quando a gente está com a mente agitada. Então, assim, a gente sempre inicia agradecendo a Deus e a Jesus pelas nossas vidas, agradecer pela reencarnação, para os reencarnados que estão aqui assistindo, agradecer pela existência, o que vale para todos, agradecer pelo dia de hoje, pelo agora, pela vida que se desenrola segundo as leis de Deus, agradecer sobretudo pela vinda de Jesus e pelo seu evangelho, que nos trouxe uma orientação precisa e segura sobre como devemos nos conduzir nesta vida, para que possamos assim cumprir com as leis de Deus da forma mais fiel, de maneira que a gente consiga nos livrarmos das nossas más tendências, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que consigamos também cultivar os bons sentimentos, consigamos perdoar, consigamos ser indulgentes, consigamos sobretudo amar da forma como Jesus ensinou, sendo que este é o caminho. Que Jesus então esteja conosco, nos iluminando, abrindo nossa mente para as mensagens que vamos ouvir, para uma boa compreensão e para que isso se torne prática na nossa vida cotidiana. Que assim seja. Bom, então, como disse, nosso evangelho hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24, a infelicidade real. Começa assim: todo mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e que crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam,
e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir com púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso, e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas semeia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compreensão na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória. Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da sua vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Mensagem de Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Delphine de Girardin, para quem for dar uma olhada, pesquisar no Dr. Google, tá? Ela foi uma escritora na época dela, jornalista, escrevia para um jornal, mas usava um pseudônimo, né? Porque naquela época as mulheres tinham restrições em relação a certas atividades que cabiam só a homens. Felizmente isso não existe mais. Bom, eu diria assim que é um texto, é uma mensagem bastante dura, né? Porque quando fala que a infelicidade real, ela vai colocando como infelicidade aquilo que para nós, no nosso conceito, é justamente o contrário, é a felicidade. Mas ela se explica bem, não é? Porque ela diz que a gente precisa olhar a vida futura, a gente precisa olhar
para alguma coisa, se é feliz ou infeliz, conforme as consequências que essa coisa vai trazer para nós, né? E muitas vezes é assim. Talvez na maioria das vezes funcione assim conosco, né? A gente está vivendo aqui o presente, a gente busca uma satisfação ou uma felicidade, como a gente costuma dizer, naquilo que a gente vive hoje. E porque isso nos, como ela também colocou, isso meio que nos cega, né? Tira o nosso discernimento, tira a nossa percepção, impede que a gente projete as consequências do que a gente vive hoje para o futuro, porque a gente fica meio que inebriado pela situação. E aí termina que as consequências, ou o que vem depois, vai nos trazer uma infelicidade que não supunhamos poder acontecer. É típico de momentos em que a gente está vivendo muito bem e de repente as coisas desandam e a gente não sabe porquê, né? Ela colocou aqui, fez uma lista de coisas, né, daquilo que a gente acha que é infelicidade e daquilo que a gente acha que é felicidade. Normalmente, acho que não sei se pela cultura ocidental ou se pelo momento em que a gente vive, né, talvez não seja nem de hoje exatamente, mas nós depositamos as nossas esperanças e as nossas crenças de felicidade naquilo que é material, né? E eu acho que muito já se falou, inclusive nessas lives espíritas, palestras ou em outras passagens do Evangelho, que a gente imagina que vai ser feliz quando a gente conquistar algo material, né? Quando a gente conquistar aquilo que a gente desejava comprar, né? Se eu tiver a casa própria eu vou ser feliz, ou se eu tiver um emprego X ou passar num concurso X eu vou ser feliz, se eu tivesse tantos reais na minha conta, né, seria feliz, ou se eu estiver com pessoa tal, se eu casar com alguém, se eu me relacionar com alguém, eu vou ser feliz. E assim a gente vai idealizando, né, a nossa felicidade com base em conceitos que hoje permeiam, né, a vida de todos nós, que nos são conceitos que nos são passados por tudo aquilo que a gente consome de informação, né? Pelos filmes, pelas novelas, para quem assiste novela, né? Pelos programas dos mais diversos aí, de televisão, pelas séries. Por quê? Porque são obras artísticas que retratam uma realidade que meio que se retroalimenta, porque ela tanto é uma realidade ilusória ou uma criação artística, quanto ao mesmo tempo ela se torna um reflexo do que acontece na vida das pessoas, né? Sem que seja naquela encenação. Então a gente se perde, né? Sem saber se aquilo é uma obra de ficção ou se é um relato da vida das pessoas, se é um relato da realidade das pessoas, né? Então isso faz com que a gente tenha naquilo que a gente vai consumindo, né, de informação, tenha parâmetros de vida, né? As pessoas sendo mostradas ali naquele momento de suposta felicidade, suposta alegria, né? Com uma vida, normalmente uma vida de riqueza, né? Uma vida em que materialmente estão todos muito bem, segundo esses conceitos. E a grande verdade é que essa felicidade muitas vezes vai trazer uma consequência ruim, porque às vezes a gente pode parar para pensar e imaginar que eu ganhei muito dinheiro, mas ao mesmo tempo em que eu estava ganhando dinheiro, eu estava deixando de ter contato com minha família, eu estava perdendo horas, dias de convivência, né? E às vezes quando é um pai ou mãe em relação aos filhos, passam-se muitos anos e chega lá num determinado momento no futuro em que a pessoa olha para todo aquele dinheiro que ganhou e percebeu que aquilo não pôde evitar que o filho entrasse em depressão, aquilo não pôde evitar que o filho conhecesse as drogas e se enveredasse por esse caminho de uma forma que
seja degradante, aquilo não pôde evitar que houvesse uma desagregação da família, que as pessoas brigassem pelo dinheiro entre si, que só pensassem naquele dinheiro e assim gerassem uma disputa familiar por dinheiro, por poder. E às vezes a pessoa pode acontecer, né? Para e pensa, bom, mas se eu não tivesse tudo isso, né, minha vida hoje não estaria tão desestruturada, a família não estaria tão desestruturada, ou tantas coisas ruins não tivessem acontecido. Então é mais ou menos por aí, na forma desse exemplo, né? A pessoa pode achar que tudo aquilo que ela está conquistando, segundo esses conceitos que hoje nós temos enraizados, eu diria assim, na nossa mente, que precisamos ter muito cuidado para saber se vivemos isso ou não, a pessoa precisa observar se é isso que aparentemente está lhe trazendo felicidade, é realmente o que vai trazer uma consequência feliz em sua vida. Eu digo consequência porque a propósito aqui da mensagem, tudo é causa e efeito, né? Então, o que a mensagem quis nos dizer é que o que hoje nós estamos vivendo, achando que é a verdadeira felicidade, o que nós estamos vivendo, supondo, né, que vai ser a glória das nossas vidas, na verdade pode ser apenas o começo de uma fase, ou de um momento, ou de uma época de muita infelicidade, de muita tristeza. É preciso estar muito atento a isso. Às vezes a pessoa está tentando imaginar outra situação, vivendo uma vida, né, de suposta alegria e felicidade, indo para festas, bebendo, né, e se divertindo, aquele clima que às vezes a gente percebe de muita alegria, as pessoas juntas ali sorrindo, né, e tudo, e achando que aquilo é a verdadeira felicidade, que aqueles momentos ali são os momentos que sim representam uma vida feliz, né? E aí de repente percebe como passa o tempo e percebe como deixou que certas coisas acontecessem, desandassem na sua vida, relacionamento infeliz, consequências indesejadas, né? Às vezes agressões físicas, às vezes acidentes, perda de pessoas que realmente se importavam, que eram realmente amigas, para conviver com outras que eram chamados, e vou aqui utilizar uma expressão comum, né, meio vulgar, até amigos de farra, tá? E aí não há uma percepção a respeito de como é que realmente a vida está fluindo, né? É como se ficássemos assim inebriados, né, por aquilo. E eu até entraria em outro ponto mais delicado, mais complicado. É como se existisse alguém, ou algumas pessoas, ou algum grupo que nos quisesse manter assim, né? A gente vive meio que conduzido, né? Se é que eu posso dizer essa palavra, né? Conduzido por um caminho que muitas vezes não atende aos nossos interesses. A gente é levado por um caminho que não é para nós, né? Não é a nossa, pelo menos não seria a nossa vontade a princípio, mas que fazem acreditar que essa é a vontade que devemos ter, que devemos cultivar, né? Quando na verdade a gente está se afundando cada vez mais e só vai perceber quando a gente já muitas vezes não tem como se levantar, a gente já caiu, né? E agora é só esperar as consequências dessa queda, desse sofrimento. E ainda me atendo aqui à mensagem. Às vezes aquilo que parece ser uma infelicidade não é, né? A dor da perda de alguém, a dor da falta de recursos materiais, a dor de uma doença, né? E por que isso? Porque a gente precisa entender, e essa é a proposta da doutrina espírita, que a vida é infinita, no sentido de que nós estamos num contínuo que não se acaba, tá? E que o hoje é consequência do ontem, e que o que nós vamos viver amanhã é resultado do que estamos fazendo hoje. E nós precisamos, conscientes disso, né, saber que todos os dias nós estamos plantando uma semente.
a cada ato que eu pratico, a cada palavra que eu estou proferindo, né, os relacionamentos com as pessoas, as atitudes que eu estou tomando, esse é um plantio que eu estou fazendo e que eu vou colher futuramente. Futuramente quando? Eu posso colher isso nesta vida, eu posso colher isso em outras vidas. O certo é que tudo que eu faço vai ter um resultado para mim. E é preciso escolher bem, é preciso estar consciente do que nós estamos fazendo hoje, a fim de que no futuro, né, essa colheita não seja desagradável para nós. É basicamente a lei da ação e reação, né? Tudo que a gente dá volta para nós. Então é preciso estar atento a isso. É preciso observar o que estamos fazendo e o que estamos vivendo hoje. É preciso observar quais são os nossos valores, os nossos critérios do que é feliz ou o que é infeliz. É claro que muita gente ouvindo o que eu estou dizendo aqui pode pensar que isso não é correto, isso pode pensar que isso é bobagem. Isso é natural. Por que é natural? Porque quando se vive dessa forma, se vive de uma maneira inconsequente. Vive-se pensando ou imaginando que aquele momento da suposta felicidade não vai passar, quando de fato não é assim. Quando de fato a experiência mostra que não é assim. É só olhar para as pessoas que estão à nossa volta. É só ver como é a vida das pessoas que nos precederam, aqueles que são mais velhos do que nós, ou aqueles mesmo com quem convivemos. A experiência está aí, né? Os exemplos estão aí a olhos vistos. Né? Veja quem tem olhos de ver, né? Porque ficar indiferente é o que nos faz cair. Ficar indiferente, tá, é aquilo que gera mais dificuldade em nossas vidas. Claro, dá trabalho você parar, pensar e imaginar que aquilo que você tanto gosta de fazer, aquilo que lhe traz tanta alegria ou essa suposta felicidade, um dia vai lhe trazer uma consequência ruim, negativa. Porque viver o hoje feliz e contente, alegre, tá, é realmente muito interessante, é realmente muito sedutor. Alimenta, né, para que essas ações se repitam. Mas todos nós precisamos ter um olhar um pouco mais à frente, precisamos tentar estabelecer uma conexão com o futuro, de modo que a gente consiga perceber quais as consequências daquilo que fazemos hoje, daquilo que estamos plantando hoje. Então, as mensagens que a gente recebe, que a gente tem acesso através da leitura desses livros, os livros da codificação, outros livros que são psicografados e que fazem parte da doutrina espírita, são mensagens de alerta, são mensagens que procuram nos acordar. Se fosse na linguagem comum, seria dizer: ei, menino, acorda aí, preste atenção na vida. Olha o que tu está fazendo, preste atenção no que tu está fazendo da tua vida. É isso que a gente ouve no dia a dia mais comum, é isso que às vezes uma mãe diz para o filho, é isso que um amigo às vezes diz para o outro. Tá? Claro que nos livros, nessas obras, não vai ser assim que vai ser dito para nós. A mensagem vem com uma linguagem bastante elevada, né? Porque se a mensagem vem de espíritos elevados, tá? A mensagem vem com uma linguagem realmente diferenciada. Esse é um critério, até diria assim, fugindo um pouco do tema, esse é um critério que precisa ser utilizado para você poder distinguir aquela mensagem que é boa daquela que não é boa. Tá? Vejam, leiam um livro de Emmanuel. Alguma passagem, ele tem livros de mensagens. Vejam o raciocínio que ele nos transmite. Como são elaboradas as mensagens dele. Tá? Eu não vou comparar com nenhuma outra, não. Eu só digo, leiam, tá? E vejam como são passadas as mensagens no livro de Emmanuel. Se você encontrar uma falha de raciocínio, se você encontrar algo
que você possa dizer que aquilo ali não é certo, não é sério, tá? Fique atento para saber se é mesmo daquele espírito mentor. Então, digamos assim, um sinal para nós daquilo que devemos procurar seguir ou não procurar seguir. Vejam os livros ou procurem conhecer as mensagens de Joana de Ângeles. Vejam o conteúdo das mensagens. Enfim, era um parêntese, apenas para dizer que quando lemos algo como isso, não é simplesmente algo para nos desestimular ou para dizer que nós estamos errados. É uma mensagem para chamar a nossa atenção, para fazer com que nós possamos, por um instante sequer, para que nós possamos parar e pensar nas nossas vidas. Pensar naqueles conceitos que nós estamos alimentando de felicidade e de infelicidade, tá? Para que a gente possa compreender como estamos nos conduzindo ao longo da vida. Então, para quem está se dando por satisfeito com a felicidade proporcionada pelo mundo material, pelos bens, por essa satisfação dos sentidos desse mundo, você já está recebendo seu pagamento. Jesus já disse isso, está no Evangelho, né? Aqueles que estão conseguindo atravessar os momentos de dificuldade, estão enfrentando algum tipo de... passando por alguma situação difícil em suas vidas e estão confiantes de que aquela situação é educadora, tá? E vai trazer algum resultado positivo, esses aí estão realmente com um olhar voltado mais para o futuro. Porque a vida futura, tá, é o que vai ser a nossa verdadeira vida, é o que vai ser aquilo que vai determinar a nossa verdadeira felicidade ou infelicidade. É claro, eu sei que muitas vezes eu falo assim de uma forma bem genérica, mas é porque a gente precisa aprender a pegar essas mensagens e adequá-las à nossa própria vida. E cada um vive uma vida diferente, com situações diferentes. É certo também que a gente pode categorizar. Existem problemas que são familiares, existem problemas que são de trabalho, né? Existem problemas que são pessoais, em razão de sentimentos que a gente alimenta, né? E dentro de cada uma dessas categorias, aí sim, existe uma infinidade de situações diferentes. Então precisamos enquadrar a mensagem à situação em que a gente vive, tá? E perceber que se a gente hoje está se dando por feliz e satisfeito com uma vida que nós temos, tá? Do ponto de vista material, do ponto de vista da satisfação dos sentidos, quando eu digo dos sentidos, quando eu digo material, imagine, né, aquilo que a gente consome, onde a gente está morando, vivendo, os bens que a gente possui, tá? O que eu posso sair para comer em um restaurante, ou eu posso fazer uma viagem, né? Enfim, aquilo que o dinheiro proporciona. Quando eu falo em sentidos, diz muito respeito, às vezes nem precisa de muito dinheiro para isso não, mas diz muito respeito àquilo que nós estamos alimentando de sensações do nosso corpo. Então, quando a gente dá valor demais a comer, né, a alimentação deixa de ser algo só para manter o corpo e manter a saúde, e passa a ser um ritual, e passa a ser algo que a gente está lá para degustar isso, degustar aquilo, um tipo de alimento esse, um tipo de bebida aquele, né? E a gente é estimulado a isso, né? A gente é estimulado a... Eita, vamos já falar de mim. A gostar de beber vinho, né? Um vinho tal, uma uva tal, produzida não sei onde, né? O que isso vai fazer de diferença na nossa vida, né? O que isso vai nos fazer, né, de melhores? Enfim, é só um ponto, eu sei que muitos vão me criticar por isso, mas é só um ponto para pensar, tá? Isso é satisfação dos sentidos, né? Dos sentidos do corpo, é o corpo que está sendo satisfeito, né? A bebida, a alimentação, o sexo, né? São coisas que dizem respeito ao corpo. E é preciso ter cuidado com isso, né? E saber que a felicidade não está aí. Isso é transitório, até porque o nosso corpo é transitório. Quando isso degenera para um vício, quando isso degenera para algo em que você se apega muito, vai haver uma grande dificuldade para o espírito quando desencarnar.
porque você estando muito ligado a isso, né, qualquer um de nós que esteja muito ligado a isso, né, quando a gente desencarna, a gente perde o corpo, mas tudo aquilo que a gente cultuava, gostava, tinha hábito de fazer, que faz parte da nossa mente, né, que está lá no campo dos nossos pensamentos, aquilo continua. Então, um espírito desencarnado que era muito ligado em beber, ele vai continuar sentindo necessidade de beber. Que era muito ligado na alimentação, em comer muito, e os sabores, tudo aquilo fascinava, ele vai continuar com aquilo e vai ter uma dificuldade em se livrar daqueles desejos, daquelas vontades. Tá? Então, isso é realmente algo que precisamos pensar. A gente vive muito para a matéria, muito para o corpo e pouco para o espírito. Então, a ideia é essa nessa mensagem. Como diz a Regiane aí, precisamos fazer o treino para a morte. É quase isso, né? A gente precisa, eu diria assim, é um treino para a morte, mas é assim, a gente precisa voltar um pouco mais a nossa vida para o espírito, tá? E entender que a nossa vida material, ela tem que ser, nós precisamos respeitar o nosso corpo, cuidar muito bem do nosso corpo, que é o nosso veículo de expressão aqui no mundo físico. Então nós precisamos respeitar o corpo. Não podemos agredir o nosso corpo com excessos de nenhuma natureza, nem excesso de alimentação, nem excesso de bebida. Bebida, claro, de preferência que não haja, né, essas bebidas que afetam o nosso discernimento, que afetam a nossa saúde, né, a saúde do fígado, né, nem a saúde mental. E excesso, às vezes, de exercício, excesso de riscos, que hoje as pessoas correm riscos desnecessários, né, podendo resultar em acidentes que lhe causem lesões no corpo, incapacidades temporárias ou permanentes, mas enfim, nosso corpo é um templo sagrado que Deus nos deu para que nós cuidemos muito bem deles e para que a gente possa respeitá-lo, tá? A fim de que a gente cumpra a nossa missão aqui no mundo material. Então, como nós vamos cumprir a nossa missão material? Através do nosso corpo, usando o nosso corpo, tá? Mas precisamos também saber que existem limites que a gente precisa respeitar, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós estamos aqui temporariamente numa experiência na carne, encarnados, para que depois a gente volte para o mundo espiritual, colhendo os frutos da nossa experiência que estamos vivendo aqui. É isso, amigo Cleiton. A bebida, mesmo que seja esporádica, nos traz consequências desagradáveis. Então, o melhor é evitar. Tá? É algo que é muito difícil para muitas pessoas, porque muitas vezes é cultural, porque além de ser cultural, existem os estímulos, existem as sensações que a bebida provoca, e muita gente vai atrás dessas sensações. Então é preciso tomar muito, muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes as pessoas se enganam, né? Acham que não estão fazendo nada demais. É preciso tomar cuidado. Cada um é dono de si, cada um tem sua própria consciência para dizer sobre os seus próprios atos, mas ninguém vai ficar livre das consequências, tá? Então esse tópico de hoje do Evangelho, a infelicidade real, fala muito sobre consequências, né? Sobre o que a gente faz hoje, sobre o que está acontecendo conosco hoje, tá? E aquilo que vai ser resultado desse dia de hoje que nós estamos vivendo. Então essa é a lição, né, que nós devemos tirar desse evangelho de hoje. Ficarmos atentos àquilo que nós supomos que está nos fazendo felizes, certo? E ficarmos atentos àquilo que a gente considera como sofrimento e procurarmos investigar na nossa mente, investigar na experiência, olhar para o lado, olhar para as pessoas e tentar perceber quais são as consequências, né? Quais são os resultados daquilo que nós consideramos como algo feliz ou infeliz. E apoiados na doutrina espírita, né, vamos entender também que existe uma vida espiritual depois dessa vida material, que existem as reencarnações,
e que essas consequências que nós falamos aqui, elas podem acontecer ainda nessa vida, às vezes são rápidas e outras vezes podem acontecer no plano espiritual e até em outras reencarnações. A doutrina espírita é que nos diz, nos ensina, nos orienta a respeito disso, né? Ela nos traz essa consciência de vida, essa consciência sobre a existência, e se estamos aqui reunidos, né, para ler o Evangelho, certamente é porque temos esse interesse. E quanto mais a gente puder propagar esse conhecimento para esclarecer as pessoas e trazer às pessoas essa noção de uma vida que se prolonga ao infinito, melhor, né? Nós estaremos nos ajudando reciprocamente, né? Porque assim nós estaremos trazendo mais responsabilidade para cada um de nós e quem sabe, né, esse mundo melhore um pouco, porque as coisas não estão fáceis. Bom, meus amigos, nós então chegamos aqui no nosso tempo limite. Claro que também não tem muito o que ficar falando, porque a gente termina falando algo que não tem muita relação. E para que a gente possa encerrar também dentro dessa ideia de harmonização, para que a gente possa guardar essa mensagem dentro dos nossos espíritos, na nossa mente, tá? A gente mais uma vez eleva os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela existência de mensagens como estas, que vão nos orientando, nos esclarecendo, nos preparando para aquilo que a vida nos traz, nos despertando daquilo que nós estamos fazendo de maneira inconsciente, inconsequente, a fim de que possamos mudar a nossa vibração, possamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações e possamos contribuir para um mundo melhor. Que Jesus esteja com todos nós, nos abençoando, nos acompanhando, tá? E que todos nós tenhamos um excelente dia, guardando essas reflexões, tá? Cada um ao seu modo, cada um segundo a sua compreensão, e colocando os princípios da vida superior na nossa prática cotidiana, porque isso é o que vai trazer resultado para nós. Agradeço então a atenção de todos que estiveram aqui. Fiquem bem, fiquem com a paz de Jesus. Até a próxima.